Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 2. Então, você conseguiu mais ou menos entender? Então, veja bem. Desculpe. No ano de 553, após o Cristo, houve um concílio. Um concílio ecumênico em Constantinopla. Um concílio ecumênico. Reuniu todo mundo. Isso aí a humanidade sabe. Só que desconhece essa história aqui agora. Teodora, Justiniano. Justiniano, ele era assim um imperador que ele naquela época, com todo respeito, sabe? Parecia que naquela época existia o tal do azulzinho, sabe? Aquele comprimidinho azulzinho. Porque ele era insaciável. Ele era insaciável. Olha, ele era tão insaciável. A história não conta isso não que eu tô contando, viu? Que ele namorava até homem. Ele teve um relacionamento com um homem. Ele era um promíscuo. Ele era um pervertido. Sabe? Para resumir, ele era um prostituto. Que não tem a prostituta. Eles dizem que tem a prostituta, mas não apresentam o prostituto. Então ele era prostituto. Só que ele era insaciável. Esse era um dos defeitos dele. E naquela época existia muitas, eu vou usar esse termo, existia muitas prostitutas. Só que essa história, gente, que eu tô contando, os historiadores, engavetaram ela, viu? Eles engavetaram ela para não arrumar problema com a Igreja Católica. Agora como eu conheço a história e eu não tenho medo, para mim não significa nada o que as pessoas porventura vier a dizer. Existiam muitas prostitutas. Então, Justiniano um dia saiu lá do seu aposento, né? E foi procurar uma coisinha diferente fora do aposento dele. Sabe? E ele foi numa casa de meretriz, né? E lá ele ficou conhecendo Teodora. Quando ele bateu o olho em Teodora, ele apaixonou-se por ela. E ela apaixonou-se por ele. Só que ela apaixonou-se por ele não pelo porte físico dele, porque não era lá aquelas coisas, ele não era um Reinaldo Ginettini, não. Ele era assim como eu, assim, sabe? Um guarda-chuva sem pano. Sabe aqueles guarda-chuva quando perde o pano? Fica só aquelas varetas? Sou eu. Era igual ele. Ele era um guarda-chuva sem pano. Vocês não vai dessa história. E ela apaixonou nele porque ele era um imperador. E quando ela viu que ele adentrou aquele estabelecimento onde ela, desculpe, onde ela se encontrava, nossa, ela foi e se jogou para cima dele.
ela se jogou, ela fez de tudo ali, né? Ela se mostrou se e de fato a Teodora, Jesus amado, ela era muito bela. Aí você fala assim, ó, e ele limpando a orelha. Ah, gente, comigo tem frescuragem, não. Vamos prestar na história, vamos prestar atenção na história que nós ganhamos mais, né? E eles se apaixonaram. Justiniano passou a noite no prostíbulo. E Justiniano casou-se com Teodora. Meu Jesus. Só que ela era muito vaidosa e muito orgulhosa. E ela era muito supersticiosa. Você entendeu? E ela tinha, naquela cidade, ela tinha amigas prostitutas, né? E ela, de vergonha das prostitutas, né? Comentar, ó, nós temos uma amiga meretriz que conseguiu chegar lá no reinado, lá em cima. Hoje ela é mulher do imperador. Você entendeu? O que Teodora fez? Ela mandou matar todas as prostitutas que havia naquela cidade, amigas dela, só para que essas prostitutas não cogitasse o nome dela. Você entendeu? Nós temos uma amiga prostituta, igual nós, assim, lá no poder. Gente, e sei que mataram mais de 3.000 prostitutas. Mais de 3.000 prostitutas foi morta. Eita! Tudo bem, matou, soldados mataram. Só que, naquela época, no cristianismo, sabe? A reencarnação, ela fazia parte dos dogmas, ela era aceita. Sabe como é que é o negócio? E Teodora se inteirou a respeito de todo os dogmas, tudo. E ela se inteirou a respeito de reencarnação. E ela, ali, lendo tudo aquilo ali a respeito de reencarnação, ela descobriu que todos aqueles que morrem reencarnam. Todos os atos, né? Tudo que a gente faz fica registrado na consciência. E que na próxima existência nós expiamos, nós pagamos. E que enquanto não quitamos os nossos débitos para com aqueles que nós prejudicamos no corpo físico, nunca ascendemos a, vamos dizer esse nome assim, a glória divina. E que todo aquele que prejudica reencontra, todo aquele que prejudica o outro reencontra com ele nas próximas reencarnações. Nas próximas, viu, gente? Nas próximas. Mais cedo ou mais tarde. Isso é lei. Olha só. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei.
É o que eu estou dizendo aqui. Aí ela descobriu tudo isso. E ela pensou assim: quer saber de uma coisa? Justiniano me ama. E eu praticamente é que coordeno tudo que ele faz. Então, se realmente ele me ama, ele vai ter que no no, no concílio ecumênico de Constantinopla, vamos pensar assim, no concílio de Constantinopla, no concílio ecumênico de Constantinopla, agora semana que vem, vamos pensar assim, eu vou levar o conhecimento dele para ele abolir do cristianismo a reencarnação. Ele vai ter que acabar com esse negócio de reencarnação. Não vai existir mais reencarnação. Ela ficou com medo, gente. Ela pensou naquelas mais de 3.000 amigas que ela mandou matar. Ela falou, o quê? Eu determino. Não vai existir mais reencarnação. Mulherzinha ignorante essa é. Ela pensou, sabe, que é lógico que o cristianismo. Veja bem, olha que eu vou dizer agora, né? É lógico que o cristianismo, naquela época, sobre o poder do homem, ele era mutável. Sabe por que ele era mutável? Porque o cristianismo naquela época, ele aderia o que o homem cortava, o que o homem acrescentava. Sabe quando o cristianismo passou a ser imutável? Depois. Quando Allan Kardec codificou a doutrina dos espíritos, que lançou o primeiro livro a 18 de abril de 1857, que significa o cristianismo redivivo, que é a volta do Cristo ao mundo através das leis divinas, sem a participação nenhuma, sem influência nenhuma de concílios, de bispos, de líderes religiosos, sem a influência de ninguém. O Cristo retornou à Terra a 18 de abril de 1857. E dentro, aquilo que foi abolido por uma mulher, né? Voltou novamente, nos ensinando, nos esclarecendo, né? A reencarnação voltou novamente à tona. Então, Teodora, como ela exercia uma influência muito grande para cima do Justiniano, né? Coitadinho. Ele, quando via ela, ele ficava babando, né? Mas tudo aquilo ali não deixava de ser uma influência do anticristo. As trevas que usava ela e que usava ele. No entanto, reza-se a história que sobre a influência de Justiniano e Teodora é que a reencarnação foi abolida, foi retirada do cristianismo. Deixou de ser lei de Deus no cristianismo.
Então Teodora foi até ele naquele momento ali e conversou com ele. Falou assim, ó, se você me ama, retire a reencarnação. Faça ela não fazer parte mais das leis. Gente, e que homem sobre a influência das trevas? Que homem sobre a influência das trevas, do anticristo, não obedeceria uma mulher como Teodora apontando para a cara dele? Se você me ama, retire das leis esse tal de reencarnação. Porque eu não aceito reencarnação. E a partir de hoje não vai existir mais reencarnação. Não vai existir. Você está entendendo, Justiniano? Você está entendendo, Justiniano? Você está entendendo? O que Justiniano fez? Foi a primeira questão ali no concílio ecumênico, no ano de 553, a primeira coisa que ele se preocupou, a primeira questão que ele se preocupou foi em riscar, né? Apagar, como se diz, acabar. Não, Teodora pediu, eu dou até o trono se ela pedir. Eu dou até o trono se for preciso. Então, é essa história. Por isso que, aliás, daquele momento em diante passou a não valer mais a reencarnação. Não existe mais reencarnação a partir daquele momento. Ficou acertado que a reencarnação nunca existiu e nunca existiria mais. Não existiria mais. Pronto. Acabou. Justiniano assinou, acabou. E todo mundo. Só que o que muitos não sabem, o bocudo aqui vai falar. Ela fez a cabeça de Justiniano e explicou para ele, à noite, um dia antes. Ó, Justiniano, leva ao conhecimento de todo mundo no concílio, de que uma coisa caiu aqui. Leva ao conhecimento de todo mundo de que essa tal reencarnação, ela diz eles que essa tal reencarnação leva a todos aqueles que nós matamos, que nós prejudicamos, que nós roubamos, leva eles a reencarnar juntamente conosco em outras vidas e nos cobrar os males que nós fizemos. Tudo que nós roubamos, que nós furtamos, sabe, Justiniano? Convença todo mundo nesse concílio ecumênico, viu, Justiniano? Você vai convencer todo mundo primeiro, como se fosse assim, gente. Você vai convencer todo mundo na lábia. Porque todo mundo cometeu erros já. Todo mundo chegou ao poder através do punhal, da adaga. Todo mundo possui impérios porque roubaram da humanidade. Mataram. Inclusive mataram o Cristo. Então, Justiniano, convença todos primeiro. Não vai chegando, Justiniano, e dizendo assim, vamos... Não, porque você tem que ter um argumento.
Por que que você, Justiniano, quer abolir do cristianismo a reencarnação? Você tem que justificar o porquê. Aí, gente, Justiniano, ó, justificou. Chegou a lábia em todo mundo. Eu, como imperador, tenho algo a dizer-vos. Todos vocês, todos nós, já cometemos crime, já fizemos isso, fizemos aquilo, e conforme Justiniano ia falando, a consciência de todo mundo ia pesando. Vocês entenderam a manobra? Ia pesando. E todos os chefes ali, todos os bispos, todos representantes de religiões, iam analisando. Meu Deus do céu. E aquele que eu embaixo do sovaco dele, para me conseguir o lugar onde eu me encontro. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não, de fato, não pode haver reencarnação, não. Não pode, porque foram tantos os crimes que nós cometemos. Eles pensando, sabe, gente? Porque Justiniano foi justificando, ele foi falando, mais de horas, hipnotizando todo mundo ali. E o anticristo, incorporado nele, inspirando ele mais e mais e mais e mais. Porque a intenção do anticristo era hipnotizá-los todos para que a lei fosse modificada para que ficasse, para que continuasse mais fácil ainda os assaltos dentro das igrejas, dentro dos templos religiosos. E Justiniano falou, convenceu todo mundo através da lábia. Aí depois, como ele havia convencido todo mundo percebeu que realmente a reencarnação era algo que não lhes interessava financeiramente e que ainda colocava-os em perigo nas próximas reencarnações. Então vamos sim assinar, vamos abolir, vamos acabar com esse negócio de reencarnação. E todo mundo assinou o Tratado Ecumênico de 553, todo mundo assinou. E por último, Justiniano, o imperador de Constantinopla. Eita, E agora? Luiz, você tá abrindo a boca demais, Luiz. Minha boca não vai fechar, não. Só depois que eu morrer. Aí fecha aqui na Terra, né? Mas continua no plano espiritual. Essa história, os historiadores mantiveram na gaveta. Mantido por algumas religiões que naquela época estiveram presentes. Porque eles sabiam que ela não era favorável a eles, que muito surrupiaram a humanidade. Por isso, engavetaram. E inventaram outras histórias que até hoje ainda é contada para o povo. Inclusive, a não crença, o não acreditar na reencarnação, que isso é tudo, maluquice, isso é doidice. Onde se viu isso? Aquele que morreu, reencarnar. Vamos continuar essa história no próximo vídeo.